Ué, bom. Imaginem um mundo em que a Guerra Fria nunca terminou e as tensões políticas geravam um medo constante que uma guerra nuclear pudesse acontecer, e ela acabou acontecendo. Um conflito nuclear de escala global que basicamente destruiu toda a civilização. Mas a raça humana é resiliente e não é uma guerra nuclear mundial que vai acabar com toda a raça humana, né? Pois uma fração da população conseguiu sobreviver lidando com a radiação e com os mutantes provenientes dessa guerra. Não só isso, como alguns poucos sortudos, entre esses sortudos, conseguiram se abrigar em refúgios subterrâneos que não só os protegeram da guerra, da radiação, como em alguns casos eles conseguiram preservar um pouquinho do jeito de viver americano. Bem, essa é a premissa do universo de Fallout, uma das franquias e universos dos videogames mais importantes e influentes de toda a história. E eu não tô exagerando. Sendo o primeiro Fallout lançado para os PCs de 1997, e depois de quase 30 anos, tivemos vários produtos, desde jogos eletrônicos até o produto mais recente, a série de TV, que basicamente estourou a bolha, fazendo pessoas que não gostam de videogames se tornarem fãs de Fallout. E por ser uma das minhas franquias favoritas, eu tenho criado vários vídeos sobre esse universo nas últimas semanas, e tenho tido um feedback excelente por parte de vocês. Se você é novo no canal, dá uma conferida nesses vídeos depois. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que alguns de vocês, apesar de consumirem com frequência os meus conteúdos sobre Fallout, já conhecem relativamente bem esse universo. Então no vídeo de hoje eu quero tirar vocês um pouquinho da zona de conforto, já que hoje eu quero fazer algumas recomendações de outras obras que um fã de Fallout com certeza vai gostar. Então hoje eu vou trazer pra vocês 4 obras que todo fã de Fallout devia conhecer. Hoje vamos falar de lore. Primeiro vamos definir os critérios dessa lista. Para começar, obviamente, as obras que eu vou recomendar aqui, elas têm que ter alguma coisa que se assemelhe em Fallout, seja em tom, proposta do universo, ou se for um jogo, aspectos do gameplay. Segundo, que eu vou me limitar apenas às obras que eu considero boas, na minha opinião. Então existe muita coisa pós-apocalíptica por aí que eu acho meio merda e nem por isso eu vou colocar aqui. Terceiro, como esse é um vídeo de recomendações minhas, eu só vou colocar nessa lista aquilo que eu joguei. Então talvez você conheça alguma obra que se assemelhe a Fallout, que com certeza um fã de Fallout vai gostar, só que eu não joguei, então não vai estar nessa lista. Aí eu peço pra você deixar nos comentários, beleza? Então, deixando isso claro, vamos lá. E eu não poderia começar uma lista de recomendações para um fã de Fallout se não fosse com Metro. Metro é como se fosse o irmão sério de Fallout. Tudo começa em 2013, quando tensões entre as maiores potências militares do planeta culminam inevitavelmente em uma guerra nuclear de escala global. Apenas 20 mil bombas nucleares foram usadas, mas foi mais do que suficiente para exterminar em poucas horas mais de 90% da população. E esses 10% conseguiram sobreviver porque se abrigaram em abrigos nucleares ou refúgios subterrâneos, sendo a maior parte desses 10% pessoas que se abrigaram nas vastas e grandiosas estações e linhas de metrô subterrâneas russas. Daí o nome da franquia. Metro? Sim, russas. Porque assim, apesar que Metro parte da mesma premissa de Fallout, que são pessoas sobrevivendo em comunidades depois do fim do mundo devido ao apocalipse nuclear, tirando a premissa, Metro tem uma identidade completamente original e própria. Para começar, Metro não tem o mesmo tom mais ácido, mais humorístico, mais cômico de Fallout. Aqui o negócio é sério, é triste, é complicado e momentos de beleza e alegria são raros, porém são muito mais significativos. A ambientação do mundo de Metro tende a ser muito mais claustrofóbica também. Porque assim, apesar que eu amo Fallout, Fallout é quase uma fantasia com elementos de ficção científica. Para começar, Fallout ignora quase que 100% o conceito de inverno nuclear. Porque assim, a quantidade de bombas nucleares que caíram no universo de Fallout foi muito maior do que no Metro. Cidades com importância política, militar ou estratégica como Washington, que a gente vê em Fallout 3, não era pra gente conseguir nem ver o sol, porque a quantidade de bomba que ia cair ali ia levantar uma massa de poeira radioativa tão espessa que ia demorar literalmente séculos pro sol aparecer de novo. Não que a paisagem de Fallout 3 seja um dia ensolarado, com raios brilhantes, mas assim, a radiação se acumulou em pontos muito específicos da superfície. Na maior parte do tempo, você pode andar de boa por qualquer lugar, mas a gente releva como uma certa liberdade poética pra a história acontecer do jeito que os criadores querem. E não é um problema não, eu amo Fallout. Mas Metro tende a ter um olhar um pouco mais realista
pro inverno nuclear, já que aqui acompanhamos a história de Artyom. Quando a Grande Guerra aconteceu no universo de metrô, Artyom era uma criança que estava dentro de um metrô de Moscou com seus pais. E Moscou, sendo uma das principais cidades russas, sofreu bastante com bombas nucleares. E mesmo em 2033, 20 anos depois da Grande Guerra, a superfície em Moscou continua tóxica, radioativa e o céu continua completamente nublado. E raramente a luz solar toca o chão, fazendo com que qualquer operação na superfície se torne uma tarefa contra o tempo, já que você vai precisar de equipamentos de proteção, principalmente máscaras, da qual você vai ter que trocar o filtro constantemente. Caso contrário, a simples exposição ao ar de Moscou é letal. Ali só sobrevive basicamente fungos e mutantes. E se você não estiver fortemente armado, qualquer encontro com um desses mutantes vai ser morte certa. Por isso eu disse que Metro tende a ter um tom mais claustrofóbico, porque enquanto se aventurar na superfície é uma tarefa restrita a alguns poucos, geralmente os soldados mais bem preparados, a maior parte da população sobrevivente, assim como eu disse, se estabeleceu dos metrôs. Hoje, 20 anos depois da Grande Guerra, as pessoas estabeleceram basicamente cidades com comércio, pequenas fábricas, escolas, fazendas, basicamente um mundo nos subterrâneos. E é justamente nesses subterrâneos que a maior parte da história vai se passar. Mas apesar que a maior parte da história vai se passar nesse subterrâneo, nem por isso a história se torna monótona ou repetitiva. Porque assim, Moscou é a maior cidade da Rússia. Sua região metropolitana cobre uma área de mais de 26 mil quilômetros quadrados. É espaço mais do que suficiente para se estabelecerem comunidades com ideologias completamente diferentes umas das outras. Temos sociedades mais capitalistas, comunistas, canibais, etc, etc. E bem, se tem uma coisa que a gente sabe sobre o mundo com comunidades com ideologias tão antagônicas uma com a outra, é que, bem, a guerra nunca muda. O primeiro game de Metro foi lançado em 2010, baseado no primeiro livro de 2005, ambos com o nome 2033. Depois tivemos Metro Last Light, baseado no livro Metro 2034, 2009. Tanto o Metro 2033 como o Metro Last Light funcionam de maneira muito similar. Diferente de Fallout, eles são jogos quase que 100% lineares. Significa que a ordem das missões e dos acontecimentos é pré-estabelecida. E o gameplay é basicamente um FPS com fortes elementos de survival horror. Mas mesmo sendo um jogo linear, tínhamos os nossos momentos de contemplação das cidades, das regiões, das localizações, assim como também podíamos ou não coletar recursos para melhorarmos as nossas armas, comprar munição, comprar equipamentos novos, e tínhamos algumas escolhas em alguns pontos-chave durante o jogo que podiam mudar o final. Mas para mim, o ápice da franquia Metro aconteceu em 2019 com o lançamento de Metro Exodus. Metro Exodus manteve as principais características da franquia até então, como seu universo, sua identidade visual, seu estilo de narrativa, seus personagens. Porém agora, no mundo aberto, um mundo aberto vivo e muito detalhado. E falar uma coisa pra vocês. Metro Exodus tem muitos elementos no seu mundo, no seu gameplay, que faz ele ser um jogo muito superior a Fallout. Eu ainda prefiro o universo de Fallout. Acho muito mais rico e muito mais interessante. Mas quando se trata de jogo, de qualidade, de mecânicas, Metro é muito mais bem trabalhado. Para começar, o jeito que o personagem se movimenta pelo mundo, o jeito que ele passa por janela, sobe escada, pula barricada, o jeito que ele faz eliminações, do jeito que ele ataca, o jeito que ele atira, a movimentação, a física, a forma como uma animação conecta na outra animação, é tudo muito mais orgânico, tudo muito mais plástico, sabe? O jeito que você faz rapel, tem veículo. Metro é um mundo muito mais ferrado e ainda assim tem veículos. Eu sempre falo que Fallout, por ter mundos tão grandes assim pra gente explorar, ele deveria ter algum tipo de veículo, algum tipo de meio de transporte. Seja uma montaria mutante, algum veículo improvisado. E assim, apesar que a gente tem aquele primeiro impulso de achar que no mundo pós-apocalíptico veículos seriam inviáveis, Metro traz uma proposta que não. É viável sim, é possível. Aí você pode falar assim, que é o Metro é um jogo de 2019, né? Fallout 4 é de 2015, vamos dar um desconto aí. Eu poderia concordar com você, só que aí a gente tem que lembrar que Starfield, que é um irmão de Fallout de certa forma,
é de 2023 e ele tem uma carinha de jogo antigo, assim como o Fallout 4 e os anteriores. Não me entendam mal, não é um jogo ruim, mas quando você joga Metro Exodus, sendo um fã de Fallout, você fica assim, caramba, um Fallout com essa jogabilidade aqui seria bem da hora. Já a minha segunda recomendação não é um game. É uma série de TV lançada pela Apple TV em 2023. Silo mostra uma cidade, uma sociedade, digamos assim, que não só sobrevive, como prospera em uma grande cidade vertical construída no subterrâneo. E apesar que as origens dessa cidade, como ela se construiu, há quanto tempo ela existe, são grandes mistérios que são desvendados aos poucos durante a série, percebemos claramente algumas pistas que alguma catástrofe aconteceu, tornando a superfície completamente tóxica e mortal. E por algum motivo, essas pessoas se abrigaram no subterrâneo e se estabeleceram ali. Mas se Fallout aposta muito mais na aventura, digamos assim, Silo tenta focar muito mais no mistério e no thriller, sabe? Esse silo existe há mais de 100 anos, porém 100 anos atrás aconteceu uma espécie de rebelião e as lideranças desse silo, para impedir que outras rebeliões acontecessem novamente, apagou todos os registros que revelam as verdades mais fundamentais sobre a própria existência do silo, como a sua origem, o porquê que ela foi construída, quando ela foi construída, há quanto tempo existe, assim como foi apagado dos registros de toda a população do silo qualquer informação sobre o mundo antes do silo. Então, apesar que é uma civilização que parece viver ali no comecinho dos anos 2000, eles não têm os conhecimentos básicos sobre o mundo. Eles literalmente não sabem o que é um planeta, uma estrela, uma praia, um animal, nada. Todo o conhecimento deles se limita ao silo. E as pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, que por um motivo ou outro acabam descobrindo essas verdades fundamentais, tendem a questionar suas próprias existências, perder a sanidade e até mesmo perdem a vontade de viver, tirando suas próprias vidas. Existe todo um sistema que trabalha para manter o resto da população na eterna ignorância. E assim, eu não quero dar spoiler não, já temos 2 temporadas e a cada nova temporada temos várias revelações e é engraçado porque essas revelações vão aproximando Silo cada vez mais de Fallout. Eu não vou spoiler, mas a cena pós-crédito da segunda temporada de Silo, se me dissessem que Silo é uma empreitada da Vault-Tec, eu acreditaria. A minha terceira recomendação, a gente vai voltar para os jogos. E assim, apesar de ser um jogo que de primeiro momento não parece ter absolutamente nada com Fallout, quando você pega para jogar, você começa a perceber que ele tem sim algumas características que aproximam a sensação de jogar ele e de jogar Fallout. Principalmente os Fallouts mais antigos, como New Vegas, o 1 e o 2, que é The Outer Worlds. The Outer Worlds foi lançado em 2019 pela Obsidian, mesmo estúdio por trás de Fallout New Vegas, e foi dirigido por 2 diretores, Tim Cain e Leonard Boyarsky. Se você gosta de Fallout e já pesquisou sobre o desenvolvimento de Fallout, esses nomes não são estranhos, porque eles são basicamente os principais responsáveis pela criação do primeiro Fallout. The Outer Worlds se passa numa espécie de futuro alternativo em que as megacorporações da Terra se tornaram tão poderosas que elas literalmente colonizaram e privatizaram planetas inteiros. E o nosso personagem, conhecido como O Estranho, acorda em uma nave colônia depois de passar décadas viajando em sono criogênico em direção a um planeta chamado Halcyon, que é um planeta que sofre nas mãos de algumas megacorporações. E depois que a gente acorda, a gente pode ou não se juntar a rebeliões, ou até mesmo trair essas rebeliões. Jogar The Outer Worlds sendo um fã de Fallout é engraçado, porque a sensação de estar jogando um Fallout no espaço é muito grande. É possível ver claramente as inspirações de Fallout que levaram à criação de The Outer Worlds. Mas The Outer Worlds tem outras inspirações, como Futurama e outras obras de ficção científica. Outras semelhanças com Fallout estão naquele humor característico da franquia, personagens bem escritos, histórias bem construídas, muitas opções de diálogos que levam a vários finais diferentes, em várias missões diferentes, assim como companions que a gente conhece pelo caminho que podem ou não se unir a gente de acordo com as nossas escolhas e as nossas ações. Mas mesmo sendo mais um RPG de tiro em primeira pessoa inspirado em Fallout, The Outer Worlds tem sim algumas características que fazem ele ser um jogo muito singular e ter a sua própria identidade. Como por exemplo, uma coisa que eu acho bem engraçada é o sistema de perks dele. Fallout e vários outros RPGs têm esse sistema de perks, são pequenas vantagens que você ganha quando você melhora o seu personagem. Mas The Outer Worlds tem um tipo de perk que você pode ganhar ou não, mas se você ganhar ele, você também ganha uma desvantagem. É como se fosse aquele velho conceito dos RPGs de grande risco, grande ganho. Você vai ter uma grande vantagem, mas
Pra balancear, você vai ter uma grande desvantagem, que superficialmente pode parecer um pouco com os vícios de Fallout e The Elder Scrolls, mas pode se expandir pra fobias, como você ter debuffs enfrentando certos inimigos diferentes, como aracnofobia, ou até mesmo remorso, te dando debuff se matar gente demais. Mas como eu disse, geralmente essas desvantagens você só recebe quando você escolhe receber vantagens a mais do que você normalmente receberia. E a maioria das missões te dão maneiras diferentes de abordagem. Pode ser agressiva, você chegar atirando em todo mundo, pode ser furtiva, você literalmente não ser visto e resolver o problema, ou pode ser às vezes na pura diplomacia. O jogo literalmente tem alguns chefes que você pode basicamente convencer eles a mudar de ideia. E a parte de atirar em si, ele tem um sistema que deixa tudo em câmera lenta que vai lembrar bastante o VATS da franquia Fallout. E uma coisa que me anima bastante é que, apesar de eu gostar bastante de Elder Scrolls, ele tem uma carinha de jogo quase indie, jogo Double A. Os mapas são pequenos, a variação de algumas coisas é muito pequena. Agora, em outubro de 2025, vai lançar The Outer Worlds 2, e o jogo tá prometendo ser realmente um AAA, um jogo muito maior, muito mais completo, com muito mais possibilidades de gameplay. E eu tô muito ansioso. Eu espero que vocês também estejam ansiosos, porque eu gostaria muito de trazer uns conteúdos de The Outer Worlds 2 aqui no canal. 16 minutos. Esse é o tempo que você chegou no meu vídeo. E se você chegou nesse ponto, é uma prova que você tá gostando do meu vídeo e provavelmente deve gostar dos outros vídeos, né? Então que tal a gente fazer uma troca equivalente aqui? Você se diverte com os meus vídeos e, em troca, você curte e se inscreve, porque é só com o engajamento de vocês que esse canal vai continuar de pé. E olha que eu tenho me esforçado pra trazer conteúdo aqui, hein? É vídeo longo semanal e vídeo curto quase todo dia. Inclusive, vocês têm visto meus vídeos curtos? Eu posto quase todo dia, mais ou menos 9 horas da noite, hein? Inclusive, eu quero convidar vocês a me seguir nas outras redes sociais, como Instagram e Facebook. Lá, além dos shorts que eu também posto no YouTube, tem posts de memes, tem pílula de lore, tem curiosidades, tem quadrinho, conteúdos super interessantes e super fáceis de consumir no dia a dia. Além de ali eu tenho uma liberdade pra explorar uns outros temas e inclusive tem um brother meu que tá me ajudando a fazer os posts e ele tá deixando um pouco da personalidade dele em alguns desses posts, dando uma variedade de conteúdos ainda mais interessantes nas minhas redes. Então eu convido vocês pra me seguir no Instagram e no Facebook também. Sem falar das lives que eu tenho feito aí praticamente todo domingo à noite e pelo menos umas 2 a 3 vezes durante a semana. Atualmente o jogo que eu tô zerando é o Fallout 3. Peraí, dá uma paradinha pra atacar alguém. Caramba, eu explodi. Agora, se você realmente quer ajudar o canal, aí você tem que se tornar um membro, porque a partir do valor de um pão de queijo, você ajuda diretamente no desenvolvimento e no mantimento do canal. E em troca, você recebe os benefícios bem legais que a maioria não tem. E por último, uma outra forma muito boa de ajudar o canal é toda vez que você for fazer uma compra na Amazon, você apontar a câmera do seu telefone no QR Code que tá na tela ou usar o meu link que tá na bio, porque dessa forma, você não vai pagar nada mais por isso, porém um pedacinho do valor, ao invés de ir pros cofres lá entupidos de dinheiro do Jeff Bezos, vai vir pra mim, pra me ajudar a manter o canal, comprar uma ou outra coisinha que o canal tá precisando. Então eu conto com vocês pra me ajudar a manter esse canal no ar. No mais, vamos voltar pro vídeo. E pra finalizar, vamos falar daquela franquia que começou tudo isso, Wasteland. Se você não sabe, o começo da franquia Wasteland tá completamente conectada ao começo da franquia de Fallout. Lá atrás, em 1988, foi lançado pela Interplay um jogo chamado Wasteland, que era um jogo de RPG se passando em um mundo pós-apocalíptico depois de uma guerra nuclear, muito inspirado em Mad Max. E o jogo foi um verdadeiro sucesso, vendendo mais de 250 mil cópias. Um número muito expressivo, considerando que era um jogo de nicho pro final dos anos 80. E um pouco depois, ali por volta de 1994, Tim Cain, que eu falei anteriormente em The Outer Worlds, estava trabalhando num jogo novo. O objetivo dele, a vontade dele, é que fosse Wasteland 2, já que ele e os principais membros do seu time eram muito fãs de Wasteland, mas na época os direitos da franquia Wasteland eram da EA Electronic Arts, da EA, e a EA não deixou os caras usarem a marca Wasteland para fazer uma sequência, o que forçou eles a seguir um caminho completamente diferente, mudar um monte de coisa e finalmente criar Fallout, mas isso é uma história à parte. O que importa no momento que eu tô falando pra vocês é que existe a franquia Wasteland, que inspirou Fallout, mas enquanto Fallout foi uma propriedade intelectual que teve vários usos no decorrer das décadas, o Wasteland ficou meio dormente por muito tempo, sendo que o Wasteland 2 só foi lançado em 2014, 16 anos depois do primeiro jogo, e o Wasteland 3 em 2020, 6 anos depois do segundo jogo. E a recomendação que eu vou deixar é o Wasteland 3. Em termos de universo, de lore, de setting, o Wasteland 3
traz as principais coisas que a gente gosta e é familiar em Fallout. Um mundo pós-apocalíptico devido a uma grande guerra nuclear. Mas assim, se Metro tá numa ponta, tendo um tom muito sério, muito realista, e Fallout tá mais pro outro lado, mais bem-humorado, eu diria que o Wasteland, na minha percepção, tá no meio. Em vários momentos você vai ver alguns personagens meio estranhos, meio engraçados, como Fallout, e em outros momentos você vai ver algumas histórias, alguns settings, algumas facções tão brutais e tão sérias como o Metro. Então eu diria que tá no meio termo. Agora, quando a gente vai pra gameplay, aí é completamente diferente. O Wasteland 3, ele é um jogo que lembra muito mais Fallout 1 e 2, sendo um RPG de turnos, tático, com uma árvore de habilidades bem complexa, com muitas skills diferentes, tendo diversos elementos no cenário que você só vai conseguir interagir se tiver pontos suficientes em uma habilidade X ou Y, mas ainda assim, eu não diria que isso seria um ponto pra afastar as pessoas que gostam de Fallout. Na verdade, eu acho que dar uma variada de vez em quando e jogar uma coisa diferente pode ser muito positivo. Então, se você gosta desse setting e desse universo e desse tom, eu acho que vale a pena jogar o Wasteland, porque apesar dele ser um jogo de turno, ele faz um combate de turno muito bem feito. Ele vai se assemelhar muito com alguns outros jogos de tiro tático que a gente tem por aí, como XCOM, e os personagens e as histórias são muito boas, com muitas escolhas, muitos caminhos alternativos para resolver as mesmas missões, e um elemento que não é obrigatório pro jogo ser bom, mas quando tem eu acho muito bem-vindo, que é um co-op. O Wasteland 3 pode ser jogado do começo ao fim 100% no cooperativo, e você não tem a sensação de ser um personagem principal e outro ali só andando atrás dele, como o Rogue Trader de Warhammer 40k. Você tem a sensação que são dois personagens que estão viajando junto, passando pelas mesmas situações, mas os dois têm escolhas, os dois podem resolver as missões, mais parecido com Baldur's Gate, com Divinity Original Sin. Então o Wasteland 3 é a minha quarta recomendação. Então pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, são recomendações muito pessoais de coisas que eu já consumi, nada de notinha, coisa que eu consumi, que eu assisti, que eu joguei e achei muito bom. Se vocês tiverem gostado desse vídeo e gostariam que eu fizesse outras listas aqui de recomendações, deixe nos comentários aqui qual que pode ser a próxima lista. Melhores RPGs de mesa pra começar, melhores jogos de aventura, só deixar nos comentários aqui que eu trago pra vocês. Ou até mesmo uma tier list com a minha opinião do melhor ao pior Fallout. Ah, e se vocês gostam de vídeos de lista, eu vou deixar um vídeo aqui na tela em que eu falo dos 5 maiores universos dos games, pelo menos na minha opinião. E como eu já tô falando um pouco da minha opinião, eu vou deixar aqui do outro lado um vídeo que eu falo sobre o caminho sem volta que a franquia Fallout tá tomando nos últimos anos, e um pouco das minhas previsões pro futuro. No mais é isso, e até a próxima.